Sejam muito bem-vindos. Para a gente é um prazer receber vocês aqui. Então, o nosso tour consiste, eu vou estar explicando o projeto da vinícola para vocês. Só que o que acontece, como tem uma quantidade grande de gente, eu vou fazer toda a explicação aqui e depois vocês vão estar livres para ir até o Parreiral. Eu vou abrir aqui a cantina de elaboração e aí vai revezando grupos para entrar e ver como que funciona lá, da mesma forma a adega, tá? Porque, não vai ter como entrar todo mundo nos lugares. Aí a gente vai só revezando. A melhor logística para ficar bom para todo mundo, viu? Não pega... Então, aqui no nosso projeto, a gente está localizado exatamente aqui, né, entre esse espaço. Até um tempo atrás, a loja da vinícola era junto com a cantina de elaboração. Então, é nítido perceber que diariamente a vinícola vai estar evoluindo. O professor de vocês esteve aqui e ele está surpreso com tamanha mudança que teve, né? Até um tempo atrás, o Jairo Vaz, que é proprietário da vinícola, tá? Ele é mineiro. Ele pegava as uvas, colocava no caminhão e levava até Petrolina para fazer o processo de elaboração. Hoje, a gente já faz esse processo aqui, tá? Hoje a gente tem um profissional, um enólogo responsável para fazer esses vinhos aqui, que sou eu. A gente tem 5 hectares plantados com 7 variedades vites viníferas. O que são as variedades vites viníferas? Por que são chamadas vites viníferas? São as variedades de uva que são predestinadas para a elaboração de vinho, apenas de vinho. E aí a gente tem as vites americanas, vites labruscas, que são aquelas uvas de mesa, por isso que são diferentes. As uvas de mesa, a gente preza muito pelo aspecto visual, né? E uva para vinho preza mais pela qualidade da uva, que é o que vai fazer o nosso vinho. Como que surgiu a Vinícola Vaz, né? A Vinícola Vaz surgiu a partir do momento que o Jairo Vaz quis juntar o amor que ele tinha pela Chapada Diamantina ao amor à viticultura, tá? E ele quis colocar isso em uma garrafa e transformar em forma de rótulo e proporcionar um momento de prazer para as pessoas. Então foi quando em uma das suas viagens ele percebeu que Morro do Chapéu, até mesmo no verão, tinha a temperatura amena e agradável. Então ele viu que isso era positivo para a implantação de videiras. Lembrando que ele é engenheiro agrônomo, né? E que ele já trabalhava com variedades de mesa, que são as vites labruscas, né? Só que ele queria mudar para as vites viníferas, porque ele tinha um amor pelo mundo dos vinhos, né? Então em 2007 ele viajou para a França, ficou estagiando em uma cooperativa, a qual faz excelentes champanhes lá na França, e fez amizade com o presidente, que é Cristiano Jojo. E chamou Cristiano Jojo, esse presidente da cooperativa, para vir até Morro do Chapéu e estudar as condições de solo. Porque videira não é simplesmente plantar, a gente precisa saber as condições de solo, que é justamente isso que vai dar característica ao meu vinho, que é o famoso terroir. Terroir é justamente o que engloba características de solo, clima e trabalhos do homem. Então, por que um vinho, por exemplo, de Malbec, eu tenho vários vinhos de Malbec e eles são diferentes? É justamente por conta do terroir da região. Cada região vai ter um terroir. Hoje, Morro do Chapéu, a gente tem 4 vinícolas. Mas se eu pegar um Malbec da Vaz e um Malbec da outra vinícola, consequentemente vai ser diferente. Porque na mesma região, a gente tem os micros terroirs, tá? Então, ele convidou o amigo dele para vir até Morro do Chapéu. E aí, eles fizeram um estudo que hoje é a Vinícola Santa Maria. Então, foi onde foi a área experimental e estudamos 12 variedades de uva. Também tivemos o apoio da Embrapa, o Vivinho, né, e do governo também. E aí, lá foram estudadas em 2010 12 variedades de uvas, vites viníferas. Em 2012 foram elaborados vinhos e viu que era positivo sim plantar uvas aqui em Morro do Chapéu para elaboração de vinho. Então hoje a gente tem 3 tintas, as nossas tintas são Malbec, Syrah e Pinot Noir, tá? E temos 4 brancas, as nossas brancas são Chardonnay, Sauvignon, Viognier e Moscato, tá? Então estão todas espalhadas pelo Parreiral. Tem aqui, concentrado aqui, e lá em frente à casa dele.
Então, Morro do Chapéu, mais especificamente Vinícola Vaz, a gente trabalha com 2 safras, que são 2 ciclos. A gente faz 2 colheitas no ano, tá? Então, a gente tem os vinhos de verão e os vinhos de inverno. Então, os vinhos de verão aqui se inicia com a poda em setembro. Como vocês estão vendo, algumas estão grandes, a gente poda e aí faz a colheita novamente em fevereiro, tá? E os vinhos de inverno se inicia com a poda em março e faz a colheita em agosto. Até semana passada a gente ainda estava colhendo Syrah. Então a gente colheu, agora é preparar a videira para poda. Por isso que vocês estão vendo que estão umas maiores e outras menores, porque essa foi podada e aquela precisa ser podada. Em cada morão a gente colocou uma lavanda, que é justamente um controle biológico que vai proteger contra bactérias e fungos. Tá? Então, futuramente aí também vai estar uma linha toda de lavandas roxas. A gente também utiliza tela, os meninos estavam até tirando a tela, que essa tela é justamente quando a uva está madura, tá? Vem os passarinhos gostam de uva madura, eles vêm e aí fica uma baguinha e acaba comprometendo o cacho todo. Então, eu preciso ter esse cuidado. Então, como alternativa, a gente utilizou redinhas para proteger. A minha uva está lá no campo, né? Quando é que eu sei que ela está pronta para ser colhida e trazida para a cantina de elaboração para fazer o processo de vinificação? A enóloga vai até o campo, seleciona algumas bagas. Essas bagas têm que ser selecionadas em toda a parte, tá? Em formato de zigue-zague, porque eu preciso de uma média. Se eu pegar só uma baga, eu não vou ter uma média do meu hectare todo, por exemplo, de Syrah. Então, eu preciso fazer essa análise. Então, eu coleto essas amostras, trago para o meu laboratório e faço análise de Brix e de acidez. O que é o Brix da uva? É justamente o teor de açúcar, tá? Que futuramente vai ser transformado em álcool na minha fermentação alcoólica com auxílio das leveduras. Então, o Brix precisa estar bom para que as leveduras consomam e o meu vinho me dê uma quantidade boa de álcool. Porque o vinho a gente não adiciona nada, é só esse processo natural mesmo, tá? Então, o Brix estando bom e a acidez que eu faço por titulação também estiver positivo, eu aciono o técnico do campo e digo que pode começar a colheita. A colheita aqui a gente faz de forma manual, justamente para garantir a integridade do cacho todo, para não romper, tá? E também para garantir a empregabilidade das pessoas aqui de Morro do Chapéu. Então, a gente coloca em caixas, em contentores de 20 a 25 quilos. Não pode passar disso, porque senão vai acabar rompendo as bagas de baixo. E eu não quero isso, tá? Eu quero que elas cheguem aqui todas intactas. Então, a gente faz o transporte até a cantina. Chegando aqui na cantina, a gente vai pesar caixa por caixa. Por que eu faço essas pesagens? Porque a gente vai adicionar alguns insumos. Um desses insumos são justamente para inibir a ação de bactérias e fungos que vêm do campo, que não vai ser vantagem. Então, eu preciso inibir a ação deles, tá? Então, por isso que é preciso pesar. Depois que a gente faz essa pesa, a gente vai passar esses cachos de uva para essa máquina, que é a desengaçadeira. O que é a desengaçadeira? Ela serve justamente para separar o engaço da baga. Vocês sabem, quando eu falo engaço, é aquele talo que fica segurando as bagas. Por que a gente faz essa separação? Justamente porque se esse engaço for junto para a minha vinificação, ele vai passar características herbáceas para o meu vinho. Se ele for junto para a minha fermentação, ele vai sugar álcool do meu vinho. Então, também não é vantagem, porque ele vai tanto sugar como passar características indesejáveis. Então, eu preciso fazer essa separação, tá? Pronto, passei por aqui. E agora? Agora, se for, aqui é justamente onde difere a vinificação de um vinho branco para um vinho tinto, né? Por que tem vinho branco e vinho tinto? Se for vinificação de vinho branco, a gente vai conectar mangotes, mangueira, trazer para o tanque com o contato com a casca. Porque o vinho tinto, ele fica tinto por conta do contato com a casca tinta. E aí a película que vai passar cor para o meu vinho. Porque a polpa da uva, ela é cristalina. Então, eu preciso deixar em contato com a casca, tá? Esse contato se chama maceração.
Durante a maceração, vai estar junto com a fermentação alcoólica. Então, as leveduras vão estar consumindo e as minhas cascas vão ficar todas em cima. Então, eu preciso fazer uma mistura. E a gente faz o que é chamado de remontagem, que é justamente a mistura mesmo, para fazer com que todo o meu vinho seja beneficiado, tá? No caso, se for vinificação de vinho branco, a gente, depois que tira da desengaçadeira, já faz a prensa, que é onde vai esmagar as polpas que ainda estão com líquido, né? Então, o vinho branco, quando sai da desengaçadeira, vai direto para a prensa, porque eu preciso só do líquido para fazer o vinho branco. E vinho tinto, ele fica em contato com a casca. Tá, mas quanto tempo que eu vou deixar o meu vinho em contato com a casca? No mundo da enologia, tudo depende. Qual tipo de vinho que você quer? É um vinho de longa data? É um vinho mais jovem? Porque tudo isso depende muito. E eu vou estar analisando sensorialmente, né? E através de análises químicas. Aqui a gente deixa em torno de 1 semana esse contato com a casca, porque já atribui para a gente a coloração desejada. Então, depois disso, que sai daqui, vai para a prensa, porque aí eu não quero mais a casca, né? Eu quero só o líquido mesmo, aí depois vai para a prensa. Depois disso, vai para a fermentação malolática, no caso dos vinhos tintos, né? Se for necessário, vou fazer algumas correções, dependendo de quanto tem de acidez, tá? E depois eu vou pegar uma amostra final. Esse processo dura em torno de 4 a 6 meses, tá? Eu vou pegar uma amostra para fazer uma análise final e vou ver quanto que tem de acidez, de conservante e de álcool. Vejo se está dentro da legislação brasileira e aí eu digo que pode começar o engarrafamento. No engarrafamento, a gente vai conectar mangotes, que são mangueiras, e aí a gente vai passar para a nossa enchedora. Então, ela já está calibrada para encher 750 ml em cada garrafa. Logo ao lado da enchedora, a gente tem um equipamentozinho que é colocado a rolha. Então, a gente coloca a garrafa e coloca a rolha. Então, todo esse processo é feito manual. E eu deixo de recado para vocês, invistam na região de vocês, porque aqui tem muito potencial. Inclusive, eu vim de Petrolina, né, que é uma cidade muito desenvolvida, para estar investindo aqui em Morro de Chapéu, porque eu acredito no potencial. E assim façam vocês, não saiam, fiquem, porque tem total potencial. É válido ressaltar que as variedades tintas também nascem brancas, tá? Quando eu digo brancas, são verdes. E aí tem o período da maturação que vai dar pintor para ela, que vai atingir essa coloração tinta que ela tem. Mas ela também nasce verde. Então, a gente tem 2 formas de fazer o vinho. Como que faz o vinho? Tá, a gente tem o vinho tinto e tem o vinho branco. E o rosé, né? E aí, eu ainda tenho mais uma curiosidade aqui na Vaz, que é um vinho laranja. Já deixo a enquete na cabeça de vocês. Como que é o laranja? É feito de laranja? Não. Então, como que é? Então, é justamente isso. O rosé é o tempo de maceração, né? A gente tem o Pinot Noir, que é uma variedade tinta, mas a gente fez um rosé dele, que é o tempo de Pinot Noir, ou de maceração. Mas também tem outra alternativa de fazer um vinho rosé, que é pegar um vinho branco e fazer um corte com tinto, né? E aí ele fica rosé. Também tem essa solução. Ou o tempo de maceração, o contato com a casca, ou o corte com o tinto, que é uma quantidade bem mínima, porque os tintos são bem tintoreiros. Então, se a gente pega um tinto e bota no branco, aí tem que saber a dosagem certinho. E aí, essa questão de iluminação solar vai causar um estresse na minha uva e vai fazer com que ela produza compostos fenólicos, que são justamente esses compostos que são benéficos para a saúde. Bem como a questão da iluminação vai fazer com que ela amadureça mais rápido e, consequentemente, produza mais açúcar. A gente tem um diferencial, por exemplo, Petrolina e Juazeiro, que foi de onde eu vim. Lá a gente consegue até 3 safras no ano, tá? Porque a gente faz 3 colheitas por conta dessa condição de solo. Aqui a gente fica no meio, consegue 2. Lá no Rio Grande do Sul, que a gente viajou agora, lá eles só tem 1 colheita, tá? Porque lá eles têm muita chuva, eles não têm sistema de irrigação. Aqui a gente tem sistema de irrigação. Então tudo depende muito da região, tá? Então é basicamente isso.
Então, por que que é importante ter uma adega subterrânea, né? Dentro de uma garrafa de vinho existe uma bomba de compostos químicos que vão estar em constante evolução, mais de 800 compostos, tá? Então eu preciso de uma temperatura ideal, porque toda essa questão de temperatura, umidade e vibração vai influenciar muito na desenvoltura do meu vinho. Então por isso que é uma adega subterrânea. Lá é bem diferente, tá? E lá a temperatura não oscila muito, fica em torno de 14 a 16. Na adega também a gente tem uma premiação, que é um quadro que o proprietário da vinícola, Jairo Vaz, ganhou lá na França, justamente por ele ter sido pioneiro em trazer algo novo para uma região a qual não tinha, que é a questão de videiras. Não tinha nada aqui de Morro de Chapéu. Oi pessoal, boa tarde. Eu sou Soraya. Eu sou Maria Eduarda. Nós somos alunas do CETEP, do curso de agronegócio, e hoje a gente veio fazer uma visita aqui na Vinícola Vaz. Aqui atrás tem a plantação de uva, né? Já foi feita a colheita e já foi feito o corte. Ali tem a cantina, onde é feito o tratamento para passar para o vinho. Aqui embaixo está... É uma adega subterrânea. Uma adega subterrânea. Essa adega subterrânea fica entre 16 a 14 graus, mais ou menos, para manter o equilíbrio entre o vinho. Andando mais aqui para frente, ali tem a cantina dos funcionários. A ala de apresentação. E ali são os alunos visitando a adega subterrânea. Eu estou amando. A gente aprendeu muito hoje sobre o vinho, sobre como o vinho é beneficente também em algumas partes para a vida das pessoas, sobre como é o tratamento de vinho, sobre a colheita do vinho. Aprendemos também sobre como é feito a fermentação. Como é feita a fermentação também. Como acontece todo o processo até o engarrafamento. Os cuidados necessários dele e tudo mais. É ótimo, né? A aula prática é ótima porque a gente vivencia no momento todo o que a gente estuda, todos os nossos processos. E participar disso, né? Participar da realidade da vida dos outros, ver como é a experiência dentro do agronegócio, ver como é a experiência dentro de um vinhedo ou dentro de um cultivo, né, da uva é muito importante para o meu conhecimento, para o conhecimento de todos. E quanto mais a gente continuar aprendendo dessa forma, melhor continuaremos sendo pessoas melhores. Meu nome é Davidson, sou do agronegócio, no Agro A, terceiro ano. E hoje eu vim aqui nessa vinícola top demais, tá top demais, uma ótima apresentação.